fazer a saideira então, galera. Olha só, já mudei de ideia pela 10ª vez, olha só. Eu não vou fazer um exemplo preparando a aula que vem, não. Eu vou fazer um exemplo falando justamente da associação de geradores. Associação de geradores. Vou pegar 2 geradores, conectá-los em série, e depois vou pegar mais 2 geradores e conectá-los em paralelo, e vou fazer tudo isso alimentar um resistor externo. Então o primeiro gerador tem resistência interna de 1 ohm e tensão de 10 volts. O segundo gerador, isso aqui é um gerador. O segundo gerador tem resistência interna de 2 ohms e força eletromotriz de 20 volts. Mais um gerador aqui. Esses 2 geradores que são idênticos têm resistência interna de 4 ohms e ambos têm força eletromotriz de 30 volts. E eles vão alimentar um resistor externo de 15 ohms. Me ajudem, pode usar o coração aí que vai funcionar. Como calcular a corrente elétrica neste supercircuito? Com 4 geradores, 2 em série, 2 em paralelo, e esses que estão em paralelo ficarão em série com os demais, né? Dá ou não dá para transformar esses 2 caras num só? Dá ou não dá para transformar esse cara num só também? Dá, né? Primeiro vamos matar esse sujeito aqui, vamos copiar os outros, vamos deixar os outros ali quietinhos por enquanto. Como é que seria esse resistor concentrado, esse gerador concentrado num só? 4 com 4 em série, em paralelo? 2 está em paralelo, né? Certo? E 30 com 30? 30, né? Porque está em paralelo, lembra? A tensão não muda, hein, gente? Esse cara continua com 1 ohm, esse cara continua com 2 ohms, 10 volts e 20 volts. Esses caras todos conectados no resistor externo de 15 ohms. 1, 2, 3 geradores em série. Dá ou não dá para transformar num só? Qual é a resistência interna total? Está tudo em série, né? Só somar. 5. 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60 volts conectados no resistor externo de 15. Esse é um gerador que substitui toda essa loucura aqui. Não é tão terrível, né, cara? Tirar essa ladainha daqui e chegar até aqui. E dá para deixar o circuito mais bobo ainda? Dá, né? Dá para pegar a resistência interna e misturar com a externa, já que elas estão em série. E 5 com 15, 20. Então tu vê, realmente a aula é cheia de informação, cheia de loucura. Só que se nos perguntarem a corrente elétrica num circuito como esse, né, que poderia causar pânico no leigo, o cara que é iniciado na física consegue fazer sem grandes sofrimentos. Não é tão terrível, vamos pensar assim, né, galera? 4 com 4 está em paralelo, dividir por 2 só porque eram 2, se fossem 5, dividiria por 5. As tensões se mantiveram porque estava em paralelo. Em série a gente só somou e também somou as forças eletromotrizes. Depois somamos as resistências que estavam em série e matamos a charada com o Uri. Depois da aula toda, terminou com o Uri. Fórmula sagrada dos circuitos elétricos. É isso aí. O que tu acha que aconteceria se uma dessas plaquinhas positiva e negativa tivesse trocado? Em vez de somar, porque eu somei, né? 10 mais 20 mais 30, né? Concorda comigo? Se uma dessas plaquinhas tivesse desenhado no sentido oposto, em vez de somar, eu subtrairia, porque em vez de um gerador seria um receptor. Só isso. O que tu falou é verdade, tá? Se eu tenho um circuito elétrico daquele, pego um daqueles elementos e inverto do nada, vai dar um curto, vai dar um problema. Mas se for uma bateria recarregável, por exemplo, se eu trocar ela em posição no circuito, ela deixa de ser gerador e em vez de fornecer energia para o circuito, ela se alimenta com o circuito, né? Ela vira um receptor. Show! Só queria te mostrar que se as plaquinhas tiverem uma delas trocada, vai subtrair a energia dela, né? Ou seja, se eu pego esse cara aqui, ó, e faço isso aqui, ó,
Façam exercícios, hein, criaturas. Me tragam dúvidas na semana que vem, por favor.